Gente, todo mundo ficou chocado porque ninguém esperava que isso iria acontecer literalmente nesse tempo, na altura do campeonato. Acabou de ocorrer um golpe militar, gente. Golpe militar, exatamente isso, lá em um país bastante ou pouco conhecido para alguns, na África, tá? E esse golpe militar aí gerou tanta polêmica que envolveu até mesmo a França e a Rússia no meio disso. E hoje eu tô aqui para te explicar todo esse contexto de como que chegou esse golpe militar lá e o que rolou por completo e como que a população reagiu a esse golpe militar. Foi o que mais surpreendeu na minha visão. Então vamos lá, se você não me conhece, tá novo aqui no canal, me chamo Alessandra Gonçalves e estou aqui para falar de geopolítica com vocês. Então se você gosta de diplomacia, gosta de saber sobre aí as histórias dos outros países, o contexto todo, bem, eu tô aqui para te explicar. Então já chega deixando o like e compartilhando. E conseguimos chegar aos nossos 37 mil seguidores, gente. Então se você aí puder, se inscreva no nosso canal para bater a nossa próxima meta aí, pra gente conseguir mais e mais seguidores, tá? Então se você não tá inscrito, se inscreva. Vamos entender o que tá rolando lá, gente. Acontece que o Níger é um país assim, não tão muito conhecido para a grande maioria das pessoas comum, e sim para praticamente as pessoas que vivem aí a importância dele na prática. Então seriam a própria população de lá e algumas pessoas assim que estudam bastante, né? A população em geral não conhece muito bem esse país. Não é tipo a gente falar da África do Sul ou da Rússia, que todo mundo conhece. Falar do Níger é um país um pouco mais retraído, com uma cultura também retraída e fechada. Então, resumindo, não é todo mundo que conhece. Então, por ser um país assim, né, ele quase não tá na mídia. E aconteceu que nesses últimos dias, literalmente soltou aí muito do que falar desse país, né? A gente tem o Mohamed Bazoum, que é o presidente de lá, ou pelo menos era o presidente de lá, que governava o país por meio de votos democráticos, tá? Acontece que ele foi eleito pela população, e até que a população tava aí, né, meio que gostando das políticas que ele tava fazendo e tava indo tudo bem. Resumindo, o governo dele estava lá tranquilamente de boa, vivendo, fazendo suas políticas públicas, quando de repente um dos generais, que chamava Tiani, decidiu aí se declarar e proclamar que era o próximo líder e era propriamente o líder da nação. Então, resumindo, pensa você tá dormindo aí de boa na sua casa e de repente aparecer um general aleatório falando que agora é o novo presidente do Brasil. Imagina, você fala, o que tá acontecendo, né? Provavelmente foi assim que as pessoas no país se sentiram, sem entender praticamente nada, né? Vamos lá. Então, o que rolou? Ele se declarou propriamente, né, que seria então esse novo aí representante do país, e depois disso implantou um golpe militar. Ou seja, ele já era um golpe militar por si só, mas aí juntou o exército, né, no caso, e tomou conta do poder. Foi lá, catou o Mohamed, que no caso era o presidente, prendeu ele na casa dele tranquilinho, jogou ele na cadeia e falou, ó, acabou, aqui quem manda agora é a gente. Aí o que acontece? Você pensa que o protesto ia ser por quê? Para tirar ele do poder, né? Da população, né? A população iria aí protestar contra ele no poder, só que não. Literalmente ninguém entendeu muito bem isso, esse contexto, né? Porque eles foram protestar na embaixada apoiando a Rússia, falando isso aí, Putin, você está muito certo. Olha, sinceramente, foi um protesto sim um pouco contra esse golpe, mas assim, na minha visão, proclamar que praticamente você apoia o governo da Rússia não é a melhor forma de você demonstrar que você está insatisfeito com o seu governo, né? Que está praticamente do outro lado do continente quase. Bem, mas foi isso que a população fez. A população meio que ficou sem entender nada, não entendeu direito o que tinha rolado no Níger. Alguns ficaram satisfeitos, outros falaram, tá legal, tá beleza, tanto faz. E principalmente aí, quem se mais preocupou com essa relação entre o Níger ser tomado foi a própria ECOWAS. No caso, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. Então, resumindo, é uma comunidade onde tem vários países da África, inclusive o próprio Níger, que foi assim, meio que foi os que mais se preocuparam com a questão aí do golpe militar no país. Por quê? Porque seria extremamente importante para eles que o Níger tivesse uma espécie de democracia, não um golpe militar.
Então, eles disseram que devido a esse golpe militar, eles vão provavelmente interferir lá dentro do Níger para tentar tirar esse general do poder, tá, gente? Acontece que, além disso também, vamos lembrar aqui uma coisa, que o Níger, antigamente, antes de 1960, era uma das colônias da França, então tem muita interferência francesa no meio disso, tá? Os franceses têm muita interferência lá, e devido a isso o Macron fez até um próprio pronunciamento, dizendo que eram seus pêsames, devido aí à falta de democracia que tá rolando lá, e o golpe e tudo, e afirmou que vai também tomar medidas para que volte isso. Então, resumindo, depois desse pronunciamento do Macron, o próprio, não sei se a gente chama de presidente ou se a gente chama de golpista, não sei bem como a gente chama isso, mas aí o próprio Tiani afirmou que a França tá meio que contra eles agora e que vai afetar os franceses que tá lá. Então, o que a França fez? Rapidamente soltou um pronunciado, literalmente há 7 horas atrás, falando que vai tirar todos os franceses que estão no país, porque tem embaixada francesa no país. E claramente ele vai tentar atacar os franceses, tá? Olha, e também, se a gente for parar pra pensar, desde 1960 também a gente viu que o próprio Níger não sofreu só um golpe militar, tá? Já teve quase 6 golpes militares praticamente no país, ou pelo menos tentativa de golpe. Então, é um país que tem um pouco de instabilidade desde que saiu de ser uma colônia da França. Então, não é assim algo que surpreenda tanta população, às vezes isso. Então, deve ser por isso que não se teve tanta manifestação assim, igual a chegar a falar em muitos jornais sobre manifestações pesadas contra esse golpe militar, porque já rolou muita coisa no país. Mas assim, falamos agora de Níger, já falei o que está acontecendo, leve resumida para vocês, que o Níger sofreu um golpe militar, o presidente lá foi preso, praticamente agora tem um general no poder, e esse general tá desagradando a toda a comunidade aí internacional, e a população tá meio na dúvida do que tá rolando, tá? Principalmente o ECOWAS, que é aí o principal que está sendo desagradado aí em relação a esse novo general tá no poder, e a própria França também. Isso vai gerar muita polêmica porque muitos franceses vão ter que sair do país e voltar para a França devido aí uma certa ameaça do próprio general que fez aí então os franceses. Vamos então para nossa própria matéria, se você já entendeu essa. A Rússia e a Ucrânia, elas sempre entram em embates, né? E aquele embate da transportação aí dos cereais, né, que teve o Mar Negro, rolou muita polêmica, porque interferiu a África também, e além da África ser interferida, interferiu outros países, porque, querendo ou não, cereais são usados para meio que assim, fazer quase tudo. A gente viu que o cereal tá quase tudo que é produzido até nos outros países, que não é somente a África que compra da Ucrânia, e tem outros países que compram. Ou seja, se não tivesse exportação, vai aumentar a inflação, vai trazer outros problemas que vai gerar muito caos, principalmente para a Ucrânia economicamente. Então, se for olhar por um lado, a Rússia fez uma jogada até que um pouco genial com essa questão de portos. Mas aí, o Mar Negro tá meio que barrado, gente. Então, resumindo, os portos do Mar Negro estão barrados que não passa nenhum navio aí de cereal. Então, como que a Ucrânia iria fazer para vender esses cereais para a população aí, né, internacional? Acontece que não tinha nenhum meio de se transportar esses cereais, já que a Ucrânia tem acesso somente aí, né, praticamente pelo Mar Negro para transportar os cereais para os outros países, a não ser que tivesse um acordo, e foi exatamente isso que aconteceu. A Croácia fez um acordo praticamente com a Ucrânia nesses últimos dias, falando que eles poderiam usar a região ali da Croácia, enviar os cereais da Ucrânia para a Croácia, para então usar ali também um pedaço do mar deles, onde não tinha tanta interferência da Rússia, e a Rússia não iria fazer nada, porque já que a Croácia não tá aí meio que na guerra, seria um acordo diplomático aí entre eles para ganhar, lucrar praticamente todos os países, né? Tanto a própria Ucrânia quanto a própria Croácia. Mas o problema em relação a isso é que, como a Rússia já atacou os portos, até mesmo portos praticamente marítimos, também já atacou zonas de portos que eram terrestres da Ucrânia, até mesmo aéreo, tá tendo ataque em toda a Ucrânia. A questão é como esses cereais vão conseguir sair de lá, porque pode ter ataque pelo mar,
Se for passar pelo lado da terra, a gente vê que é do lado territorial, pode ter ataque. Será que os russos vão atacar ou não esses cereais? Ou será que eles vão deixar aí o transporte ser feito? Então, a dúvida está sendo, será que vai ser conseguido, né, praticamente ter o transporte, ou será que não vai ter o transporte e vai ficar aí meio que só na falácia? Porque a Ucrânia conseguiu um meio, sim, de transportar. Agora, né, meio que um acordo para levar para outros países, mas não conseguiu ainda descobrir o meio de como tirar os cereais da Ucrânia. Porque se depois que o cereal sair da Ucrânia, não tem mais o que fazer, né? A Rússia não pode atacar. Mas enquanto está na Ucrânia, está no território ucraniano, pode ter um ataque sim russo e acabar que isso aí não dá em nada, tá? Os cereais não saem, o acordo meio que vai à falência, tá? Bem, gente, o vídeo de hoje foi esse. Foi um vídeo mais rápido hoje, né? Temos muita coisa aqui para trazer para vocês para amanhã, tá? Então fica aqui que o vídeo vai ser interessantíssimo amanhã, porque tem uma matéria muito importante que eu vou trazer para vocês amanhã. Então já deixa o like e espero o nosso próximo vídeo amanhã às 6 horas da tarde.